Telejornal Integrativo está começando agora. Atenção para o destaque de hoje. Terapia pela alimentação, parte 2. Nutrição cerebral. Fique conosco e confira. Sou Kennedy Costa, iridossomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 2. E vamos dar destaque à nutrição cerebral. Vamos falar sobre alimentos que são bons para o cérebro e para a memória, pois melhoram as funções, as capacidades cognitivas, prevenindo doenças neurodegenerativas que são associadas ao declínio do cérebro devido ao envelhecimento. Por exemplo, o Alzheimer. O que é cognição? É a função que o cérebro usa para pensar, ler, aprender, lembrar, raciocinar e prestar atenção. A capacidade cognitiva absorve as informações recebidas e as move para um banco de dados no nosso cérebro e utilizamos diariamente no trabalho, na escola e na vida. São habilidades de pensamento, de raciocínio, de abstração, de memória, de linguagem, de criatividade, de capacidade para resolver problemas e muito mais. Podemos e devemos tornar constante e crescente esse processo de aprendizado da inteligência cognitiva. É bom lembrar que, além da alimentação, muitas outras atividades nos ajudam a desenvolver as habilidades de cognição, de conhecimento. Por exemplo, leitura, estudar, aprender um novo idioma, jogar xadrez, atividades ao ar livre, jogo da memória, aplicativos de quebra-cabeça, esporte em grupo também é muito importante. Dançar também é estimulante, botar a mão na massa, trabalhar, se movimentar. Os neurônios podem e devem ser estimulados de diferentes formas ao longo de toda a nossa vida. E a alimentação é um dos meios para isso. Alimentos bons para o cérebro e memória não podem de jeito nenhum faltar na sua alimentação. Os alimentos bons para o cérebro e para a memória devem ser ricos em antioxidantes, como flavonoides, vitaminas do complexo B, vitamina E, gorduras saudáveis e ômegas. Mas é importante reforçar que um estilo de vida saudável, com a prática de exercícios físicos, também com a prática de exercícios neuróbicos, aqueles exercícios cerebrais onde nós utilizamos os 5 sentidos, com um bom sono, com bons relacionamentos e sem alcoolismo e sem tabagismo. Agora, apresentaremos os alimentos bons para o cérebro e para a memória. Vamos lá, são inúmeros, mas iremos citar 7 alimentos. Primeiro, frutos secos e sementes. Exemplos desses alimentos são castanhas, nozes, amêndoas e sementes de girassol. Os frutos secos e as sementes são fontes de antioxidantes, de ômega 3, de ômega 6, de vitamina B6, de vitamina E e de ácidos gordos e de proteínas. Todas essas substâncias melhoram as funções cerebrais, as funções cognitivas, reduzindo o envelhecimento das células do cérebro e protege essas células de radicais livres e do seu efeito oxidativo. Esses alimentos são capazes de reforçar a memória e as funções cognitivas
e evitam a demência e a doença de Alzheimer. Vamos destacar agora o espinafre. É uma folha rica em vitaminas e em ácido fólico, razão pela qual ela evita o desenvolvimento de tumores e células cancerígenas. Assim, desacelera o envelhecimento dos neurônios. Um terceiro destaque: frutos vermelhos. Grande parte dos frutos vermelhos possuem flavonoides, o que torna esses frutos em alimentos bons para o cérebro e memória. Os antioxidantes ajudam na redução da inflamação e do estresse oxidativo. Muitos desses frutos contêm fisetina, um flavonoide que melhora a comunicação entre os neurônios, estimulando as funções cognitivas como a aprendizagem, a memória, o raciocínio e a atenção. Além disso, esses alimentos evitam a perda de memória, o declínio cognitivo e as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Tenha sempre em casa morangos, bagas de groselha, mirtilos, acerola, amoras, açaís, entre outros frutos vermelhos que você preferir, e os resultados serão fantásticos. Quarto alimento: ovos. Os ovos são ricos em vários nutrientes importantes para o cérebro, como é o caso do ácido fólico, a vitamina B6 e também a vitamina B12. Essas vitaminas são mesmo capazes de prevenir o declínio cognitivo. Inclusive, a gema do ovo contém colina, componente que previne a demência relacionada com o envelhecimento e é importante para a produção de acetilcolina pelo cérebro, o neurotransmissor da memória. Essa mesma substância, a colina, existe igualmente em outros alimentos como amendoim, germe de trigo, lecitina de soja. Quinto alimento: o chocolate negro, produzido a partir do cacau, que possui flavonoides, um tipo de antioxidante. Os antioxidantes melhoram a saúde cerebral, pois protegem este órgão do estresse oxidativo produzido ou provocado pelos radicais livres. Assim, o chocolate negro melhora as funções cognitivas e a memória, prevenindo essas doenças neurodegenerativas. Esse alimento é capaz de estimular a circulação sanguínea no cérebro, o que beneficia o funcionamento dos neurônios. Sexto alimento: os cereais. Os cereais são muito ricos em vitaminas E e outras vitaminas que beneficiam a saúde do cérebro. Portanto, na sua alimentação deve sempre existir alimentos como arroz integral, aveia e cevada. Sétimo é a cafeína. É um elemento que pode ser encontrado no café, no chá verde. A cafeína estimula a concentração e o foco. Além disso, a cafeína também ajuda o cérebro a processar informações e a ter uma atividade mais complexa. Ela é rica em antioxidantes que combatem o envelhecimento cerebral, diminuindo o declínio cognitivo e o risco de doenças como o Alzheimer e o Parkinson. Mas um detalhe interessante: use com moderação, porque o café poderá também prejudicar. E na sequência temos o amendoim, o alimento número 8 da nossa lista. O amendoim merece destaque pela sua riqueza nutricional. É um alimento rico em proteínas e gorduras insaturadas que regulam os níveis de energia. Além disso, o amendoim é uma fonte de vitaminas e de minerais, como a vitamina E e o resveratrol, que contribuem para melhorar a saúde do cérebro. O amendoim também é rico na colina, um dos ingredientes principais para a fabricação da acetilcolina pelo cérebro. A acetilcolina é o hormônio neurotransmissor da memória. E por último, vamos falar sobre hortaliças ou verduras, dando destaque a alguns. Hortaliças ou verduras são fontes de fibra e de minerais e várias vitaminas que beneficiam as funções cerebrais. Vamos destacar o brócolis, o repolho,
o couve-flor, nabo e o agrião. Eles possuem glucosinolatos, substâncias que se decompõem em isotiocianatos, que diminuem o estresse oxidativo, reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas. Vocês viram que todos esses alimentos contribuem para evitar esses tipos de doenças que acometem o cérebro. Agora, você conhece vários alimentos bons para o cérebro e para a memória. Procure incluí-los na sua alimentação diária, que os benefícios serão imensos. Agora nós iremos dar destaque aos neurotransmissores. Neurotransmissores são os hormônios produzidos pelo cérebro que têm funções específicas no nosso corpo, funções muito importantes. Vamos destacar aqui 4. Vamos começar pela acetilcolina, o hormônio neurotransmissor do pensamento e da memória. A composição desse neurotransmissor é colina, vitamina C e ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Eles são encontrados na lecitina de soja, no germe de trigo, na gema do ovo e no amendoim. Portanto, consumir esses alimentos é de fundamental importância para melhorarmos a nossa memória e a capacidade de concentração. Outros 2 neurotransmissores importantes é a noradrenalina e a dopamina, os neurotransmissores da energia. A noradrenalina transporta e fixa a memória remota, a felicidade, a energia, o humor e o otimismo. Já a dopamina controla a coordenação motora do corpo. Esses 2 neurotransmissores são produzidos pelos mesmos nutrientes, que é a fenilalanina, a tirosina, o ácido fólico, vitamina C e vitamina B12. As fontes desses ingredientes são lentilha, feijão, abacate, quiabo, couve-flor, amendoim e gergelim. O 4º neurotransmissor que daremos destaque é a serotonina, que é produzida pelo cérebro, também é produzida pelo intestino, o neurotransmissor do bem-estar. A serotonina é responsável pelo contentamento, ela controla a sensibilidade à dor e também ajuda a dormir. Qual a composição da serotonina? Triptofano, niacina, que é a vitamina B3, e o mineral magnésio. Fontes desses elementos para a fabricação da serotonina: bananas, ovos, nozes, castanhas, leguminosas, linhaça, arroz integral e levedo de cerveja. Você quer mais informações sobre esses e muitos outros temas? Acesse o link na descrição e ingresse num grupo exclusivo do Telegram para receber informações em primeira mão. Você também me encontra como Kennedy Costa, terapeuta, no Facebook, no Instagram, no site e no YouTube. Lembre-se, na próxima semana teremos a 3ª e última parte da terapia pela alimentação. Te encontro por lá.